Chama-se Só Duas Coisas que, entre tantas, me afligiram. É o novo livro de Alice Vieira, subtitulado Pequenas Memórias. Muito bem-vinda, querida Alice, de novo ao programa Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Que coisas são essas? E só são duas, não é? Sim, quer dizer, podiam ser muitas, como de resto diz o título. São aquelas coisas que nos vão... As crónicas deste livro foram publicadas em jornais e, portanto, eram as coisas que me iam afligindo e, como sabes muito bem, tem sido uns tempos um bocadinho cheio de coisas que nos afligem, não é? Bom, entre que ano e que ano é que foram escritas estas crónicas? Não, foram escritas, digamos, no ano passado e este ano. Não são, 2016, não são muito antigas. 2017. Sim. E estas não são, até porque eu tenho vários livros de crónicas e, portanto, é sempre relativamente às crónicas que eu vou publicando nos jornais onde escrevo. Poderiam ser os anos de crise, da grande crise de 2011, 2011. Mas a gente ainda não saiu da crise, não é? Não, ainda não saímos. Depende da perspectiva, sim, não é verdade? Pronto, é um bocadinho. E porque quando eu digo lá no subtítulo, que foi a minha editora que escolheu, e eu achei bem, memórias, é porque algumas não é que tenham sido escritas há muito tempo, mas falam realmente de coisas que se passaram há muito tempo, ou quando eu era criança, ou quando eu era miúda, mas foram publicadas agora, a maior parte delas até foi publicada no jornal onde eu trabalho agora, que é o Jornal de Mafra, online, porque agora é tudo online. Claro, e eu também tenho que estar online. Infelizmente, até parece que o papel está quase a desaparecer. Nem me diga isso, que neste momento... Como jornalista, é uma coisa que aflige. Como jornalista, aí está, é uma das coisas que me afligem muito, é que o papel esteja a desaparecer, é que os jornais estejam a fechar. Isso é um problema que neste momento até pessoalmente me aflige muito, mas se calhar é sinal dos tempos e as pessoas têm de fazer outras coisas, não sei, mas realmente, para mim um jornal, embora, como eu digo, eu trabalho nisto online, mas para mim um jornal é jornal, a gente folheia, a gente volta para trás, a gente cheira, faz as palavras cruzadas, Rita, portanto não... Para mim um jornal é papel, é como os livros. Eu tenho vários livros em e-books e acho bem, porque os miúdos querem, e acho bem. Mas para mim um livro é em papel. Que a gente... Não se pode bater uma mosca com um e-book, por exemplo. Não, e sublinhar e deitar assim. Não, no e-book com uma mosca não. Isso é a mosca viva, fica viva mas o e-book vai à vida. Não, pois é. Agora repara, também é verdade que nesse caso dos livros e aqueles que eu vou escrevendo para os mais novos, eles já são de outra geração, portanto, para eles é normalíssimo ter e-books e ter novas tecnologias, também não acho mal. Agora, não me parece, e espero pelo menos que não seja no meu tempo, que os livros se reduzam só a e-books, de resto. Ou que os jornais se reduzam só aos online. De resto, eu aqui há tempos fui muito amavelmente convidada para ir a uma escola, eu vou muito a escolas, como sabe, e eu disse, desculpe, convido uma escritora um bocadinho mais jovem, se calhar, porque a escola gabava-se muito, mas gabava-se. Nesta escola não entram nem livros nem cadernos. E eu, quando li aquilo, fiquei um bocadinho preocupada. Era um ponto de honra. Era um ponto de honra. De maneira que eu fiquei um bocadinho preocupada. Acho bem, essas são as novas tecnologias, mas... Qual foi a tese que apresentou para defender exatamente a introdução de cadernos e de livros? Não, porque eu digo sempre isto, estão a tirar às crianças e aos jovens o prazer a que eles têm direito. É ótimo os e-books, é ótimo as novas tecnologias, os computadores, tudo bem. O livro em papel é outro tipo de prazer que eles têm, portanto, estão-lhes a retirar um prazer a que eles têm direito, que é também o cheiro do papel, é também manusear, é outro tipo de leitura, e isso não... As duas coisas devem coexistir. Pronto, é isso sempre que eu digo. Qual é a sua memória mais antiga? É possível saber isso? Aquela que está gravada em nós, que não jamais desaparece, deve ser, obviamente, de infância, depois agora depende do ano de infância. Eu tenho uma característica que me tem ajudado um bocado a viver, que é a minha infância foi muito má, foi muito complicada, e se calhar por isso eu devia ter bloqueado qualquer coisa, porque eu não me lembro de recordações de infância muito atrás. Digamos que eu lembro-me da escola. Depois, antes disso, mas de que parte da escola? 6 anos? Agora, 7, da escola... Não, pior. Lembro-me de uma professora que ia lá à casa dar aulas, porque nem me deixaram ir à escola. Eu só entrei
numa escola normal, com gente da minha idade, tinha pai 10 anos quando entrei no liceu. Isso foi a minha grande, quer dizer, a minha grande alegria. De resto, E a libertação? completamente. E ainda, ontem, eu estava a falar com amigas minhas que também andaram no liceu, que é o Filipe de Lencastre, e diziam, ai, aquilo era horroroso, a fulana era horrível, aquela não sei o quê. Eu disse, pois era. Mas como a minha casa era pior, para mim aquilo já era a grande libertação. E se há coisa de que eu realmente me orgulho hoje, é que a minha sala no Filipa tem o meu nome. E, portanto, aquilo foi a minha casa, aquelas professoras foram a minha família, eu era muito popular, eu ia aos casamentos das empregadas. Foi o grito do Ipiranga? Completamente. Eu até inventava aulas que não tinha para estar mais horas na escola. E, portanto, a ida para o liceu foi assim aquilo que eu... Depois tenho memórias muito vagas de ver alguém ao meu lado a fazer bolos, mas não sei o que é dizer. Família, com certeza. Sim, eu tenho muito de família. Mas o que é que aconteceu durante os seus 10 primeiros anos? Eu nunca fui criada com os meus pais, de maneira que andei muito saltitante em tios velhos, tias velhas, morriam, não sei o quê. E deve ter sido por isso que eu arranjei maneira de bloquear essas coisas todas. E, portanto, aquilo que, para mim, aí está, aquilo que para mim me conseguiu fazer, pensar na vida e aguentar esse tempo todo, foram realmente os livros. Porque pelas casas todas por onde eu andava, havia muitos livros, maus, bons, assim. E felizmente eu podia mexer nos livros todos. E isso eu lembro de ter livros, quero ler livros horríveis, mas que eu adorei. Lembro-me de ter lido... Por exemplo? Eu não lhe posso dizer. Você é muito novo e não se lembra disso. Mas muito obrigado. Nada. Mas quem tem, sobretudo mulheres que tenham a minha perfeita idade, mais de 70, de certeza que leram, que era um livro de uma coleção, era para senhoras, um livro de uma coleção azul que se chamava John Chofer Russo. O John Chofer Russo, eu aqui há tempos ainda vi numa livraria a 5 euros. E só não comprei porque tive vergonha. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer, como eu lia muito, chega-se a uma altura em que a gente começa a perceber o que é bom e o que é mau. Se nós não lemos nada, é que isso é difícil, não é? E, portanto, eu sempre li muito, sempre li imenso, e realmente isso foram os meus amigos, e foi quem realmente me ajudou a sobreviver naquilo tudo. Depois fui crescendo. Quem é que decidiu que ia entrar na escola? Fui eu. Eu bati o pé e disse não. E eu agora... Mesmo com 10 anos? Sim, eu agora quero ir para a escola. E lembro-me que as minhas tias me disseram, vais, pronto. Porque assim, tu nunca estiveste com miúdos numa escola. Tu chegas... mas tinha amigos? Não tinha porque elas eram muito velhotas. E eu não tinha ninguém ali ao pé de mim, só tinha as pessoas velhas, a senhora que me vinha dar lições e me ensinava a ler e escrever, essas coisas. E elas assim, tu chegas lá e aquilo tudo vai-te assustar e, portanto, tu queres é voltar para casa, porque nunca estiveste... Estavam a fazer um cenário eu, muito, quando lá muito cheguei, negro. era mesmo aquilo que eu queria, percebe? Não, é todo o contrário do que aquilo que os outros miúdos habitualmente não gostam de estar na escola. Mas eu adorava estar na escola. Chega à hora do recreio e vem-se embora mais cedo, etc. Mas repare, também, vamos lá ver, eram outros tempos, nós não tínhamos aquilo que os miúdos hoje têm, nem televisão, nem nada disso, portanto, era uma coisa um bocadinho complicada, se eu não estivesse na escola e depois fosse para casa e depois escrevesse e depois lesse. Eu aprendi a ler sozinha, nunca me souberam explicar como. Havia umas tias velhas que disseram que eu de repente olhei um dia para o jornal e comecei a ler aquilo tudo. Mas foi num jornal, já isso vi. Ao menos sabe-se que jornal é que era? Não, que jornal é que era? Devia ser o Século. Com certeza que era o que as minhas tias compravam. Porque lá nas casas, quando ainda era muito engraçado, comprava-se o Século. E depois, não sei se vinha pelo correio, se entregavam, a República. Mas a República nunca saberia. Aquilo que eu me lembro sempre é de ver a República tal qual tinha chegado a ir para o lixo. Mas era um dever patriótico comprar a República. Portanto, foi no Século, com certeza, que eu devo ter aprendido a ler e depois li. E alguma vez trabalhou no Século? Não, nunca. Por acaso, as ironias da vida. É verdade, no Século não. Notícias sim, no Lisboa, popular. Mas... Podia ter colaborado? Não, no Século foi, até acho... Eu acho que nunca entrei no Século. Acho que nunca lá entrei. Qual é a memória, já nos disse, portanto, dessa parte da infância, mas ter boa memória é uma coisa boa ou por vezes é um contratempo? Eu acho que é muito útil, eu acho que nós todos devemos ter muito boa memória, porque se esquecemos as coisas, para já depois é complicado e
eu acho que devemos ter boa memória, mas... E exercitá-la. exercitá-la, mas também não estarmos presos a isso. Quer dizer, no meu tempo... Não, a memória serve-nos, para não cometermos os erros que se cometeram, para percebermos muitas vezes o que é que se está a passar, e para poder argumentar e reagir a certas coisas. Não, e há uma coisa, Alice, que eu não percebo. É assim, no meu tempo, o que é o meu tempo? Não, no meu tempo é agora. É, aí, é dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40. Se há frase que a mim me aborrece muito, não é essa, é no meu tempo. Porque no meu tempo é agora, que eu vivo agora, portanto este é o meu tempo, como antes foi o meu tempo, mas este é o meu tempo. E não sou nada dizer no meu tempo que era bom, saudosista, não sou, houve coisas boas, e eu digo sempre isso, eu acho que sou uma pessoa privilegiada, exatamente, porque vivi o antes e vivo agora. Eu sou do tempo da censura, mas sou do tempo da liberdade de expressão, eu sou do tempo da caneta, mas também do computador. Portanto, tudo isso é um enriquecimento. Portanto, nós todos, eu digo sempre, eu tive muitas vidas diferentes ao longo da minha vida, é verdade, e todas elas, de uma maneira ou de outra, contribuíram para fazer de minha pessoa o que eu sou, boa ou má, mas para, penso eu, me enriquecer um pouco em termos de olhar para o mundo e ver como é que foi. E as pessoas com muito pouca memória afligem muito, por acaso. E aquelas que falam sobre aquilo que não sabem? Pois sim, me aflige mais. Mas aquelas pessoas que são... Por exemplo, há uma coisa que me irrita, que é pessoas que são novas e dizem assim, isto no tempo de Salazar era muito melhor. Aí, quer dizer, acabou-se a conversa. Porque... Isso é coisas que eles ouvem em casa. Claro, ouvem em casa. E depois repetem, não é? E depois repetem, e depois não sabem como é que foi. E isso aflige-me realmente muito. E depois eu começo a pensar, caramba, para mim, o 25 de Abril foi ontem. Claro que foi há muitos anos. Mas para mim foi ontem. Está muito, muito perto. Muito vivo. Está muito vivo. E, de resto, eu estou a ler agora um livro de Miguel Carvalho, que é exatamente sobre o PREC e as coisas complicadas dessa altura. E estou a ler aquilo, parece que estou a sentir tudo outra vez. Portanto, foram coisas muito vividas. O livro tem esse fascínio. Claro. O livro, a música, sim, o som. Claro, e tem o fascínio de nós estarmos... Eu então que sou a minha filha costuma dizer que eu vivo muito pelo faro. É verdade, eu tudo que é cheiro e há cheiros que não passam e que a gente identifica coisas pelos cheiros. E depois as pessoas dizem, isto não cheirava a nada, mas para mim era. E é tudo muito... Dê-me um exemplo de alguma coisa, às vezes até uma bola de naftalina. Olha, por exemplo, eu sempre tive essa certeza que quando entrava para o Diário de Lisboa, aquela rua cheirava a açúcar queimado. Não percebo como, mas ainda hoje quando passo por lá, o cheiro é o mesmo? É! Onde é que está o açúcar queimado? Mas as pessoas acho que não cheiram, mas a mim é muito necessário. Os cheiros das coisas... E as memórias, às vezes, soltas demais, também se ensarilham, como já escreveu Sérgio Godinho? Sim, soltas demais, mas eu sou muito certinha, eu acho que tenho... Mas às vezes nós romantizamos. Sim, às vezes romantizamos, mas por acaso eu acho que nunca me dei... Eu não sou muito romântica, sabe? Portanto, também não as faço pior. Mas não romantizo muito, acho que tenho uma boa ideia do que foi, ou do que está a ser. Não romantizo muito as coisas do passado só porque foram no passado. Ai, que bom que isto foi. Não, quando foram coisas más, obviamente. E não... Eu fui-me embora daqui, fui para Paris, porque as coisas estavam mal. E isso não romantizo nada, não. E não se arrepende de nada que tenha feito antes e depois do 25 de Abril de 74? Não, eu creio que não, quero dizer, acho que mimas as neiras que eu fiz e foram bastantes. Não sei se foram bastantes, foram algumas. Mas uma vida sem as neiras não tem graça. Não, nenhuma. Então não é? Quer dizer, olha, eu aqui ano passado, há 10 anos, fui com um grupo de amigos, velhos jornalistas, a um sítio que nós frequentávamos muito, onde já não íamos há muito tempo, que era o Snob, o bar. E chegámos lá, nem quero saber, a gente falava, ria. Foi uma coisa extraordinária. E quando eu vinha a sair, estava uma mesa com um casal muito novo, e a rapariga olhou para mim e disse, olha, há uma coisa que eu gostava, quando chegasse à vossa idade, tivesse tanta coisa para recordar. E eu acho, às vezes, que os jovens não têm muita coisa para recordar, não é? E
Nós temos coisas para recordar que nunca mais acabam, ou o não é? cotidiano é muito igual. Exato, é isso, saem daqui, vão para lá. É muito rotineiro. É muito rotina, depois têm problemas, claro, mas não é isto, não é? E realmente não. Acha que os jovens hoje não ousam fazer coisas que... Germano, é assim, se calhar não usam também, isso convém não esquecer, o tempo agora é outro. Ainda aqui há dias eu estava a falar com amigos e dizia, eu quando estava no Diário de Lisboa, apeteceu-me sair e saí e fui para o Popular, e quando estava no Popular apeteceu-me sair e fui para o Notícias. Havia outra liberdade de escolha. Não, exatamente, agora não têm. Agora não têm. Os jornais fecham, os jornais. Para onde é que eles vão? Portanto. Estamos a falar só da classe de jornalistas. Sim, só estou a falar de jornalistas. Para onde é que vão? Portanto, nós também naquela altura tínhamos possibilidade de escolha. Eu saltitei por 3 ou 4 jornais exatamente por isso. Agora eu vou para ali e fui. E sabia que não havia problema. E se não me sentisse bem naquilo, ainda havia outra ou outra. E agora é complicado. Agora já ninguém faz isso. E, portanto, os jovens têm outro tipo de problemas, claro. E são muito complicados. Aquela história da geração rasca versus geração arrasca. Não, eu não gostei muito disso, porque já não Dessas gosto palavras. dessas de catalogar as coisas. E depois, em todas as gerações, houve gerações rascas e arrasca, mas não... Por motivos vários. Por motivos vários, e portanto isso não pode servir para catalogar, como eu digo, uma geração. Há exemplos de coisas muito boas, há exemplos de outras que não são. Que palavras é que lhe sugerem memórias? Que palavras? Lhe sugerem memórias. Uma palavra em concreto, por exemplo. Paris. Casablanca não? Casablanca Não estamos a falar de nem Marrocos. Não, mas nem me falo nisso. Porque eu cheguei a Marrocos há muitos anos. A primeira vez que eu fui a Marrocos. E quando saí, dei numa excursão. E quando saí da excursão em Casablanca, no fim da excursão, eu disse ao guia, eu e mais uns 3 ou 4, vamos ver o Bar do Ricky, não é? E o guia olhou para mim, desatou a rir e disse, o Bar do Ricky é nos Estados Unidos, porque isso foi tudo filmado lá. E foi... Estamos a falar do filme de E 1942. aquilo foi a maior desilusão da minha vida, porque eu sempre pensei Acreditava que o Bar do Ricky mesmo? que era em Casablanca. Mas acreditava piamente. Pronto. Aí está, esse filme foi muito importante para a minha geração. Lógico, não é? Aquela de lutar contra os maus. Contra os nazis. Contra os nazis e os bons é que ganham. E depois temos aquela famosa cena do confronto entre os alemães e, Claro. e a Marselhesa. Claro. Quando se começa a cantar a Marselhesa, aquilo é assim um grito de guerra, não é? Portanto, é um grande filme. E pronto, na Casa Blanca, claro. Mas quando estava a dizer para Paris foi porque eu fui para Paris em 66, 67. E passei lá todo o maio de 68, o que é assim uma coisa que não aconteceu a toda a gente aqui e que me deixa assim recordações extraordinárias. Há há dados pessoais que efetivamente se misturam depois com o coletivo. Há dados pessoais que se misturam com o coletivo, porque nós não somos... Não estamos cá fechados. sozinhos. Não estamos cá sozinhos, não estamos fechados. E sozinhos não conseguimos fazer nada. Tudo o que nós vamos vendo, ouvindo e lendo, como diria a Sofia, vamos absorvendo, não é? E sozinhos não se faz nada. Isso é daquelas coisas que antes os jornais nos ensinavam, não é? Que a coisa tem que ser um coletivo, que as coisas em grupo é que se fazem. E eu continuo a pensar assim, acho que coisas individuais... acho que o coletivo ajuda muito a trabalhar. As memórias que a Alice tem, guarda e partilha com todos nós, especialmente com os seus admiradores, os seus leitores, já os partilhou antes com os filhos e depois com os netos? Ou não? Algumas. O professor João dos Santos dizia sempre, e eu acho que ele estava cheio de razão, que há coisas que nós partilhamos com os netos e que não partilhamos com os filhos, e que é preciso haver uma geração de por meio. E isso é perfeitamente verdade. Mas os filhos depois não ficam um bocadinho desiludidos e um bocadinho zangados? Nem sabem. Eu conto coisas à minha neta, a minha neta mais velha já tem 22 anos também, mas sempre lhe contei desde miúda. Conto coisas à minha neta que não contei ao pai dela nem à tia. Pessoais? Pessoais, pessoalíssimas, o mais pessoalíssimo possível. É possível partilhar isso connosco ou não? Ou são tão demasiado pessoais que não? Não, eu posso lhe contar. Uma vez a minha neta tinha pai uns 7, 8, eles não viviam cá, viviam em Inglaterra, e ela estava cá a passar, estavam cá a passar umas férias, ela tinha pai uns 7 ou 8 anos. E estava na minha casa,
e pediu-me para eu lhe ler uma história, porque ela dizia, eu tenho 7 ou 8 anos, mas eu ainda gosto de ler histórias. Eu estava a ler a história. E no meio da história, ela para-me e diz-me assim, avó, que idade tinhas tu quando fizeste sexo pela primeira vez? Epá, eu digo, o que é que eu faço? Quer dizer, diz, olha, amanhã... Desarmou-a. Eu digo, amanhã a gente conversa, ou está na hora de dormir, ou o que é que eu faço? Olha, tivemos ali uma conversa extraordinária dentro da idade dela, que eu achava que ela, com aquela idade, entenderia. Foi ótimo, ela no fim diz, pois, eu também pensei que era assim. As minhas colegas na escola é que dizem que é muito mau. E eu disse logo, não, minha querida, é muito bom. E isso, eu sei que, não sei como é que a minha nora soube, e ela ficou ligeiramente assim, preocupada. E eu disse ao filho, desculpe. Preocupada com quem? Com a sogra ou com a filha? Com a sogra. Eu disse ao filho, tomara eu. Que tivessem feito essa pergunta. Tomara eu cuidar dela. Podia ter feito aquela pergunta à minha avó. Ou às tias velhas. Ou às tias. Ou às tias. Quer dizer, ainda bem. E nós falamos sempre. Ou seja, havia ali uma gaveta que estava fechada e que ela de repente, do nada, decidiu abrir. Ficou bem, ficou ótima. E ela sabe... E ficou esclarecida. E ela hoje ainda sabe sempre isso. Que aquilo que ela me diz não sai daqui e aquilo que eu digo a ela também não sai de lá. Eu lembro-me que há 12 anos, 13 anos, quando o meu segundo homem apareceu na minha vida, ela foi a primeira a quem eu disse. A primeira. E depois, quando fui contar à família, ela sorriu. E o meu filho olhou para ela e disse, oh, Adriana, já sabias? Já. E porquê é que não disseste nada? E ela disse, porque não era o meu segredo. Toma. E com ela a mesma coisa. Quando ela começou a namorar e veio a Portugal, ela vinha no aeroporto, chegou só ao pé de mim e disse, oh, já lhes podes dizer porque eu já lhes disse. Portanto, nós temos uma cumplicidade e é verdade, haver uma geração de permeio é muito importante. O filho é que é o pai. É o filho é que é o pai. A minha filha não tem filhos, o meu filho é que tem 4. Não teve essa relação pessoal com por ser rapaz? Não, nem é por ser rapaz. Se calhar, porque para já ele saiu muito cedo de casa. Eu digo sempre que o meu filho foi estudar para a Alemanha e nunca mais voltou. E fez-lhe muito bem. Ou porque ele também não perguntava, ou porque é verdade, eu também fazia porque eles acompanhassem a minha vida e soubessem das coisas, como é que acontecia, como é que não acontecia, e portanto também não tive de dizer, olha, senta-te aí que eu agora vamos ter uma grande conversa. Isso não. Mas com os netos é completamente diferente. E a quem é que a Alice teve de recorrer para saber, digamos, eufemisticamente, das coisas da vida? A mim? Mas na leitura? Na leitura... A leitura nem sempre nem pensar na família, lógico. Tabus, não é? Completamente. Vergonhas. Não, a minha família, primos, tias, tudo morria de tuberculose. Naquela altura era muito... Estamos a falar aqui anos 40. Exatamente. Portanto, a tuberculose era assim um papão, não é? E eu lembro que a primeira vez que eu tive a menstruação, saí a correr, dizer eu estou tuberculosa. A associação era lógica. Era lógico, o sangue saía, eu estava tuberculosa, e já morri. Nunca tive ninguém que me ajudasse. Tive depois, claro. Mas, gente, a minha família... A preparação para... Nada, não, isso nunca. E a minha família mesmo, chegada, não estou a falar agora de maridos e filhos, não é isso, mas antes... A minha família chegada foi sempre família que, pelos laços do sangue, era muito não era a minha família próxima. Era primas em nem sei quantos em grau. Eu tive uma prima, que foi como se fosse minha avó, que era a Maria Lúcia Namorado, e a Maria Lúcia Namorado, às vezes até me gostava de perceber como é que ela era minha prima, mas portanto, era tudo muito afastado. E ainda hoje, a minha família a sério, é gente sempre prima muito, muito afastada. Portanto, nesse caso, a Alice tentou, junto, por exemplo, das gerações mais novas, nomeadamente da neta, colmatar todas essas lacunas que efetualmente existiram na sua vida. Sim, e sempre isso fiz sempre. Houve uma transferência. Eu não fui, até por razões de logística, porque eu vivia cá, eles viviam longe, nunca fui uma avó muito, muito, muito presente.
e mesmo agora, mas quando eu estou presente e, portanto, não estou para mais ninguém. E com os outros netos faz isso também? Não? Já são crescidotes todos. Não, mas ou nunca fez. Fiz, eles, quando vinham cá, eu esforçava-me sempre, ia mostrar, porque eu acho que nós, de avós, devíamos mostrar coisas que os pais não mostravam, portanto, era isso que eu ia com eles, olha, ali namorava o teu avô, ali não sei o quê. Porque eu acho que isso, numa determinada altura da vida dos miúdos, eles começam-se a interrogar, ou começam a perguntar, de onde é que tu nasceste? Quem é que era, quem é que era a tua mãe e o teu pai? Não, pior que isso. O meu neto, que hoje tem 17 anos, mas quando era pequenito, Pedro, um dia eu estava-lhe a mostrar, que é uma coisa que eles gostavam muito de ver, fotografias do pai quando era pequenino. Até para se rirem dele, não é? Claro, e depois havia uma fotografia do pai, quando ele tinha nascido. E outras quando ele ainda não tinha nascido. E ele dizia-me, avó, quando o pai era pequenino, que era a fotografia que ele estava a ver, onde é que eu estava? Disse, filho, o teu pai era pequenino que ainda não tinhas nascido. Está bem, avó, mas quando eu ainda não tinha nascido, onde é que eu estava? Agora responda-lhe, quer dizer, estas coisas às vezes são complicadas de responder. Mas aí temos que puxar pela imaginação, e eu acho que só uma grande escritora ou alguém com pensamentos muito soltos. Há gente muito boa para fazer isso, não é? O jornalismo ocupou uma grande parte da sua vida desde os 18 anos. Ocupou. E foi sempre, desde muito nova, foi sempre aquilo que eu quis ser. Sempre que eu quis ser. Nunca me lembro de ter querido ser outra coisa. Se calhar, porque aí está, entrava lá uns jornais em casa, porque eu tinha aprendido a ler no jornal, havia familiares meus que estavam em jornais, e portanto, para mim, eu queria ser jornalista. E depois também havia outra coisa. O que é que era ser jornalista? Quando eu era miúda, era uma pessoa que nunca estava em casa. E portanto, se havia uma profissão onde eu podia não estar em casa, mas foi mesmo isto, uma profissão onde eu nunca vou estar em casa, é mesmo essa que eu quero, pronto. Depois, contar as histórias, depois... Partilhá-las. E aí está, andar por vários sítios para ver as coisas e depois escrever sobre elas. Foi sempre isso que eu quis ser. E nunca fui outra coisa, também é verdade. Eu acho que quem que foi... Porque às vezes há pessoas que dizem o ex-jornalista, eu acho que isso não, isso é jornalista para sempre. Eu não há nada... Uma vez jornalista para sim, sempre. Claro, a gente vê qualquer coisa, de vez em quando ainda. A minha primeira ideia é, deixa-me lá assinar para o jornal. E depois digo, espera, calma. Não estou propriamente no jornal diário, não tenho assim tanta fúria. Mas o impulso está lá. Está lá sempre. E é isso, quero dizer, é isso que eu sou, tanto quando me perguntam a minha profissão, eu digo sempre, eu sou uma jornalista que também escreve livros. É essa a minha profissão. Não uma escritora que... Não. Até porque, repare, se me dissessem, a partir de agora não escrevas mais nada para os jornais, isso eu havia de me sentir muito mal. Aí achava que é o princípio do fim. Se a editora me dissesse, agora descansa, eu achava muito bem, mas ela nunca me diz isso, portanto... Qual foi, se é possível, isso às vezes também me perguntam isso, eu já tenho 35 anos de carreira, quando me perguntam qual foi a entrevista ou a história que acompanhaste que mais te comoveu, que mais mexeu contigo? Eu não sei dizer, eu também efetivamente. Não sei, eu acho que não. Ainda bem que não sabemos, não é? Porque se tivesse havido só uma, mal de nós. Podia ser aquela. Não, há coisas... eu lembro mais de coisas... Eu não estou a dizer ridículas, mas coisas com alguma graça. Foi uma vez, estava eu no Diário de Notícias, e o meu amigo Manuel Valente, que naquela altura ainda estava nas edições de Dom Quixote, telefona-me e diz, tenho aqui o Quino, o da Mafalda, ele vai para o aeroporto daqui a 1 hora, se tu puderes chegar aqui e se quiseres fazer uma entrevista é já. E eu disse lá, não, era quando o Diário de Notícias era aquelas páginas enormes, não é? Eu disse lá para o meu chefe, aguarde-me uma página inteira que eu vou entrevistar o Quino, e lá fui eu entrevistar o Quino. O Quino é a pior pessoa para ser entrevistada porque não diz uma palavra. É assim ou não? Isso é muita sorte, é mais assinar com a cabeça para baixo e assinar com a cabeça para o lado. E eu devo a pensar, eu tenho uma página para encher. E esforcei-me e tudo. Não sei. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu chego ao jornal e escrevi-me, enchi uma página inteira. Lá isso. Com fotos e tal? Nem muitas, mas quando ele dizia que sim com a cabeça, eu punha a minha pergunta e aquilo que ele eventualmente teria respondido, que estava de acordo. Enfim,
enchi uma página inteira e uma grande entrevista para casa, não é para me gabar. E no dia seguinte, o Manuel Valente telefona. E eu, gostei tanto daquela tua entrevista com o Quino. Agora diz-me uma coisa, como é que ele falou tanto contigo que ele comigo nunca dizia nada? Como é que ele saberia tanto, não é? Vai, eu nem quero saber, ainda podíamos estar ali a conversar mais uma hora. Não, mas essas coisas são assim que a gente tem que ir para a frente. Depois tenho, e depois tem aquelas coisas que a gente não esquece, os incêndios no Chiado, sei lá, as coisas terríveis, não é? Que a gente tem de andar para a frente e tem de fazer. Mas o jornalismo, nessa altura, e estamos a falar anos 60, por exemplo, era uma profissão um bocadinho mal vista. Então não era? Era boémia. Olha, se quer que lhe diga... Eu ainda sou do tempo, cá está, lá está o que está a falar, eu ainda sou do tempo em que os jornais fechavam por volta da 1 da manhã. Olha, duas! Duas já era muito tarde. Já era complicado, já era depois perdiam-se os comboios, que é uma coisa que as pessoas não percebem. Perdiam-se os comboios. Para o Algarve e para o Porto. Exatamente, perdiam-se os comboios. Mas eu sou desse tempo em que, pronto, 1 hora, tudo bem, mas havia depois a extensão do jornal nos bares, onde a gente ia, e onde não havia computador, não havia net nem nada, era ali que a gente sacava notícias e coisas assim. E eram de madrugada. Claro, de madrugada, e portanto eu acho que também falta um bocadinho isso para juntar as pessoas. Porque nós ali éramos realmente, era o amor à camisola e era o que fosse preciso. Não havia horas. Não havia horas, e depois também continuávamos pelo, se calhar não íamos para casa, se calhar... O Snob era um desses. Não sei se o Vavá também seria... Sim, eu não fui muito nunca de Vavá. Vavá era Estados Unidos da América, que já era longe. Mas o Snob, o Ribadouro, tudo o que fosse ali mais... Para a Vinda da Liberdade. Mais para esses sítios, sim. Parmer... e isso também fazia parte da nossa vida, sabe? Isso eles hoje nem sequer sabem o que é. Não sabem. Eles nem sabem nem sonham. É verdade, nem sabem nem sonham. Como diria António Julião. Exatamente. E alguma vez de algum político sacou bombástica em primeira mão? Saquei, mas não me serviu de nada, porque ele no dia seguinte desmentiu. Fui fazer uma entrevista, eu estava na Madeira a fazer, eu e vários jornalistas, estávamos a cobrir o encontro de cineastas que iam estabelecer a Carta Europeu. Também não se estabeleceu, mas pronto, era isso que estavam a fazer. Era a intenção, pelo menos. E estavam lá todos. E o jornal disseram, já que estás aí na Madeira, entrevista o Alberto João. Então, eu fui entrevistar o Alberto João, que ali, muito chateado com tudo, farto de tudo, disse, olha, e já lhe digo, não vou recandidatar. Olha... À presidência do Governo da Madeira. Exatamente. Assim, olha, até ele não se recandidatar, os anos que passaram. Mas pronto. Mas ele desmentiu. Claro, então, depois, passados uns dias, estava a dizer que sim, senhora, que ia voltar. Mas estaria... Mas ali na minha entrevista, não, porque tinha problemas em casa, porque a mulher já estava chateada. Isso estava gravado ou não? Ou era só caneta? Eu nunca uso gravadores, não é? Mas ele não me desmentiu, percebe? Eu estou a dizer, desmentiu porque, passado algum tempo, ele veio ao público dizer... Os factos desmentiram. Os factos desmentiram. Ele não desmentiu nada. De resto, o Alberto João sempre me amou de paixão. O que era muito engraçado. Mas depois há essas coisas, né? As pessoas dizem uma coisa e depois dizem outra. Mas, assim, problemas... Um processo, ou levou ao processo em cima? Não. Nunca esteve em tribunal por causa do jornalismo? Não. Isso não. Há jornalistas que fazem mesmo ponto de honra, não é? Não, mas eu já levei 10 processos, fiquei ilibados de todo, foi muito bom. Foi bom. Parece que é obrigatório nós sermos processados, não é? Processos. Tive cartas às vezes a contradizer isto e mais aquilo, mas nunca nada muito... E cartas de amor? Cartas de amor. Quem as não tem? Quem as não tem cartas de amor. Tinha um maluquinho, coitadinho, que, todas as semanas odia notícias, levar-me flores. Mas eram flores murchas, que eu apanhava não sei onde. E o contínuo, quando chegava, dizia, tem ali o seu apaixonado. E nós tínhamos tempo, repare, para sair da nossa sala lá da redação e falar com o desgraçado, que era um tonto. Mas ficava tão contente. E sabia que era Lisa? Claro, então eu lia-me tanto e depois vim trazer as flores todas murchas. Era assim uma coisa muito engraçada. Não, isso... E um dia desapareceu? Desapareceu. Deve ter morrido, que ele já não era assim muito novo. Mas eu tenho muito boas recordações, não de apaixonados, mas de como se diz em bom português, de feedback. De feedback das coisas que eu fazia. Uma vez telefonou-me alguém lá para o jornal, já não lembro quem, mas um anónimo.
a dizer, veja lá, sabe, se fala de uma atriz muito antiga, muito velha, mas que ainda é viva, que era a Lina de Moel. A Lina de Moel era uma grande atriz do Teatro de Revista. E eu... grande visita nos anos 30. Eu, pronto, lá fui buscar os elementos e não sei o quê, fiz uma coisinha sobre a Lina de Moel. E passado muito tempo, recebo uma carta que eu ainda guardo, da Lina de Moel, a agradecer muito, muito, muito. Então tive esta coisa extraordinária. Sabe, responderam-me, quando leram isso no jornal, houve muita gente que me respondeu. Eu recebi 169 cartas, que ela contou, as 169, né? E estou muito contente, e no quê? Porque morri há pouco tempo depois. Fazer coisas que cheguem às pessoas, eu acho que é isso que é muito importante. E alguma vez interferiu diretamente num caso em que estivesse nas suas mãos poder resolver uma determinada situação mais complicada? Não, isso em certas coisas, mas assim, para resolver os casos complicados, acho que não. Acho que isso aí não gostava muito, mas, ou pelo menos não... E fretes fez? Quem não faz? Maior frete, maior, não terá sido. Mas as pessoas às vezes pensam que as notícias pequeninas são aquelas que se dão no instante e não sei o quê. Um dia morreu a mãe de um senhor que naquela altura era presidente da RTP, acho eu, já não me lembro como é que o senhor se chamava. Era a mãe dele que morreu. Que era apenas a mãe dele. Era só a mãe dele. Mas era mesmo só a mãe dele. E depois foram lá à redação dizer, epá, tens aí 20 linhas para escrever sobre a morte da mãe do senhor. Epá, e era só mesmo a mãe dele. Nós procurámos tudo. A senhora não tinha feito rigorosamente nada. Se calhar nunca trabalhou, nem em prol dos outros. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu disse, espera aí, eu faço-me dizer que ninguém vai desmentir. Então a senhora era muito caridosa, dava para todas as obras de caridade. É que eu saiu, ela só alguém desmentiu. Coitadinha da senhora, nunca tinha feito nada. Estas coisas às vezes são complicadas. E fretes fazemos todos, mas apesar de tudo... eu esforçava-me sempre, quando havia qualquer coisa de complicado, a ouvir o outro lado. Eu lembro que nas alturas, dos pregos e coisas assim, me mandavam ouvir não sei quem, e eu dizia, está bem, mas também vou ouvir outro fulano, que era o que estava contra. Portanto, isso eu sempre me esforcei. A imparcialidade, acima de tudo. Sim, exato, de ouvir as duas coisas. Isso... E as duas partes, isso foi sempre uma coisa que eu me esforcei muito por fazer. E pronto, e depois também eu tive muitos anos numa secção do Diário de Notícias que se chamava Arte e Espetáculo, que era ótimo, até que eu me fartei um bocado. E então eles lá me passaram para uma coisa que... Que era a sociedade? Exatamente, que sociedade, mas naquela altura chamava-se Informação Geral, mas agora é sociedade. E que me dava mais possibilidade de trabalho e de fazer coisas. E de estar em convívio com... fazer outras coisas, não ser só os artistas e os teatros, que eu também gostava. Mas, sim, mas essa parte é foi... muito melhor, e a gente está muito mais perto. E eu acho que, não sei se a Alice concorda, deveríamos, nos jornais, percorrer quase todas as secções. Mas eu pertenço a uma época em que isso normalmente no Diário de Notícias se fazia. Passava para o desporto e depois do desporto para a necrologia. Eu no desporto, no Diário de Notícias, fiz pouco, mas porque nessa altura eu estava no Record. E portanto, como eu trabalhava também no Record, eu adorei estar no Record. A coisa que eu mais gostava, e aí era no Diário de Notícias, que era quando os jornais tinham dinheiro, não é? Que era, por exemplo, quando havia uma volta a Portugal em bicicleta, havia sempre um jornalista desportivo, obviamente, e depois aquele, como nós costumávamos dizer, ia fazer os folclores. Os fediveres, não é? A gente era os folclores. Então, eu ia. O que eu me divertia, as coisas que eu vi, que ainda hoje às vezes falas com o Marcos Chagas e todas as coisas que a gente assistiu. Era tipo Portugal profundo. Completamente. O Marcos Chagas nunca percebeu, ele dizia-me sempre isso, eu nunca percebi isto. Numa determinada altura da volta, havia um grupo de velhinhas, sempre sentadinhas, à beira da estrada, à espera do pelotão, né? E quando o pelotão ia a começar a andar, as velhinhas levantavam-se e viravam-lhes as costas. E eu Marcos Chagas, eu nunca percebi porque é que as velhas nos viram as costas. Coisas assim perfeitamente loucas, não é? E descobriram alguma vez? Não, porque elas depois viravam-nos as costas e iam-se embora. Mas por qualquer motivo... Mas estavam ali. E depois via o pelotão a chegar, pegavam nas cadeirinhas, porque elas estavam lá sentadas, viravam-lhes as costas e depois... Se calhar estavam ali só para virar as costas. Só para virar as costas. Eventualmente. Mas isso eu gostava muito de fazer. E depois fiz várias coisas de desporto.
Trabalhei muito com o Nuno Ferrari, que era um grande fotógrafo. E, portanto, fazia isso. No verão, então, quando estavam muitos colegas de férias, é que a gente percorria tudo. Eu lembro-me uma vez, que estava eu e Fernando Sousa, éramos os únicos, enfim, a tratar do internacional. Vale que também não aconteceu muita coisa, olha, se fosse agora. Mas naquela altura estava tudo calmo. E éramos nós os dois a fazer o internacional para o Diário Notícias. Era um bocadinho a paz dos anjos. Era, e a gente tinha que correr as coisas todas. Agora não, agora é tudo muito medido. Pequenas memórias, está a ver? São eu. Pequenas grandes memórias. É, mas há bocado estava a dizer, e é verdade, que naquela altura o jornalismo não era muito bem visto. E não era. Até hoje, ou até serem vivas, as minhas tias, quando falavam de mim, das minhas primas, diziam sempre, então, a Marina é médica, a Rosária é advogada, então e a Alice, essa lá anda na vida que ela escolheu. Essa lá anda na vida que ela escolheu. Não conseguiam falar de jornalista? Não, e de resto eu entrei para o jornal porque tinha 18 anos e aquilo foi muito bem, ali combinadinho com ela, disse, vocês deixam-me entrar para o Diário de Lisboa, e eu juro que faço o curso todo na faculdade, e fui. E entrei na mesma altura para o Diário de Lisboa e para a faculdade. Foi, digamos, uma segunda independência. A primeira foi aos 10, a segunda foi aos 18. Sim, não, isso foi. E depois tive a vantagem logo de... Eram grandes jornalistas que havia naquela altura, não é? E, portanto, a pessoa chega ali, contacta com aquela gente, fica... e tive grandes... Mestres? Então não tive. Eu ainda me lembro de Manuel Azevedo, sei lá, já não falo muito bem, o Mário, tudo. Quer dizer, eram gente muito boa. Em todos os jornais. E, portanto, foi uma época, os anos 60. De resto, há um livro que está esgotadíssimo, não sei se foi a Bertrand que publicou há muitos anos, que era exatamente essa geração, que eram crónicas dos jornalistas desse tempo, uma coisa que se chama O Homem na Cidade, está ultra esgotado, e que tinha crónicas de todos os jornalistas dessa altura. O Pedro Alvim, por exemplo, que é um jornalista que eu tenho tantas saudades e que está tão esquecido, porque eram realmente grandes jornalistas, isso é verdade. Eu também tive essa vantagem. E esses mestres e essa escola. O silêncio aqui, Melissa, estamos quase a terminar. O silêncio também pode ser uma boa memória? Para mim o silêncio é muito mau. Eu não sou pessoa de silêncio. Porque às vezes o silêncio, quando nós damos por nós, já estamos a pensar em coisas que não devíamos. Estamos a pensar coisas que não devíamos, estamos a não fazer coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Eu, neste passo, um bocado complicada. Os silêncios, para mim, são terríveis. E, portanto, fazem-me, sei lá, não sair de casa, fazem-me dizer, não me apetece. E isso é mau. Portanto, ainda bem que depois eu ouço música, que depois a rádio. É a primeira coisa que eu faço. Quando abro um olho, às 7 da manhã, é abrir a rádio. A mim, e isto não é frete que eu estou aqui a fazer, mas é verdade, a mim faz muito, muito mais falta a rádio do que faz a televisão. Mas às vezes a televisão não abro. Agora, se eu não tenho a rádio, e depois respondo para os programas, depois eles respondem para mim. Respondem mesmo? Então respondem. E às vezes em direto, ainda é pior. Olha, a fulana está a dizer que não é assim. Pois não, isto está ali a desmentir. Isso, o Macedo é um bocado para fazer essas coisas. Da Antena 1, o nosso colega... Exatamente. Olha, então está a dizer, isso foi uma vez que ele disse uma coisa qualquer, eu mandei-lhe um SMS, dizer, não é assim que se diz. Olha, ele está a dizer que não é assim que se diz. E eu acho muita graça. E ele é também... Candeias às vezes também se mete. É antes de Macedo, portanto eu sou muito... É entre os 5 e... Sim, eu sou e as 6:30. Acordar muito cedo. De maneira que abro logo, eu ainda nem estou meio de olhos abertos, porque eu tenho um rádio no meu quarto, tenho um rádio na cozinha, tenho um rádio na casa, tenho um rádio na sala, de maneira que de vez em quando aquilo está em estereofonia. Quadrifonia. Quadrifonia, exatamente. E isso eu preciso. A televisão não me faz assim muita falta. Não faz falta. Não. O que faz falta é ler... E tenho muita pena, aí está, de nunca ter feito jornalismo na rádio. Na rádio. Muita pena. Acho que já não vai a tempo? Ai, não, querido. Estou com 74 anos. Então depois? Não. Crónicas, já fez? Na rádio nunca. Nunca fez? Não. Eu tinha muita coisa, fiz muita coisa na televisão, trabalhei muito para a televisão. Olha, fica aquém da direito. Fiz muita coisa na televisão. Fica o desafio? Ainda como eu não tenho nada para fazer. Mas isso é pena, até porque, repare, e eu sei, é da rádio, sabe isso melhor que ninguém. Se acontece qualquer coisa, o que é que a gente vai? É abrir a rádio, não é?
porque normalmente a televisão só se lembra das coisas muito depois, não é? Sim, olha, a última vez que eu malhei no Macedo foi quando foi aquele terremoto, um tremor de terra que houve aqui há semanas. Um pequenino. Sim, mas que eu senti muito. Eu senti também. E eu ouvi na rádio dizer não sei quem não se sentiu e eu mandei. Sentiu-se sim. Um quarto para as 8. Não, é engraçado. Não, houve muitos sítios de Lisboa que não Não, sentiram. dentro deste edifício da RTP houve sítios, nós sentimos muito do terceiro andar e no segundo e no primeiro não se sentiram. Não, efetivamente. E eu disse, olha, que eu senti. E colegas nossos ficaram muito espantados. O que é que aconteceu? É verdade, é. Porque começaram a receber notícias do Facebook Repara, e exatamente, mensagens. eu ali na minha casa, que é um sexto andar, ali nas Avenidas Novas, eu senti perfeitamente. Eu disse, pronto, está a ver aqui qualquer coisa, depois acabou. Já agora, e citando o nosso querido e saudoso Armando Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? Sei perfeitamente. Eu... Estava na redação? Não, quer dizer, depois é que fui para a redação. Na noite do 24 para 25 de Abril, eu estava no Coliseu a ouvir a Traviata com o Alfredo Krauss. E Um grande tenor espanhol. Até à sua morte, o Krauss, que eu entrevistava muitas vezes, até à sua morte, o Krauss disse sempre: os primeiros escravos da vossa revolução foram para mim. E foram. A gente atirava escravos. Depois eu saí na maior e tal. Mas era no São Carlos? Não, era no Coliseu. No Coliseu. Ali mesmo. Ali mesmo. E quando vocês saíram aqui, já notavam alguma coisa? Havia assim qualquer coisa. Que depois é que eu percebi. Naquela altura não tem nada. E quando eu cheguei a casa, é que o meu marido disse, também não tinha sido ele, olha, a tia ligou porque a tia tinha muitas insónias. Diz que há uma coisa qualquer nas ruas. Começámos a telefonar. Ela devia estar a ouvir o Rádio Clube Português, eventualmente. Exatamente. E depois, pronto, e depois é muito engraçado que eu não tenho nenhuma noção de haver dias e noites entre o 25 de Abril e o 1º de Maio. Não me lembro nada. Para mim, nesses dias eu nunca fui a casa. Devo ter ido. Mas quer dizer, para mim é um dia só. E depois aquela... Ou uma semana só, uma semana de um dia só. Era um dia só. E depois aquela coisa... Repara, não havia telemóveis, nem nada disso. Da gente apanhar as cabines todas, telefónicas, para... Imaginem como nós éramos bonzinhos. Ligar para os colegas dos outros jornais, a saber se eles sabiam notícias, a dar as notícias que a gente ia sabendo. E depois fomos todos para E não havia cartão, era tudo com moedinha. Claro! E lembro-me, no dia 25, de entrar assim, pelas escadas do Diário Popular, e dizer ao chefe de redação, porque o chefe de redação do Diário Popular, naquela altura, cortava muito mais que a censura. Não é? E entrar... Dava o exemplo, o mau exemplo, neste caso. E dizer, caso. se o senhor hoje me corta nem que seja uma vírgula, eu nunca mais ponho aqui os pés. E ele olhou para mim e disse, minha senhora, nesta casa nada mudou. Passado umas horas era saneado, claro. Coitadinho, estava tão... Ou eu estava muito convencido. Convencidíssimo, assim. Estou a vê-lo. Minha senhora, nesta casa nada mudou. Não, olha. Mas foi assim uma época extraordinária, isso acho. Foi apenas uma das muitas épocas vividas coletivamente e em nome pessoal pela Alice Vieira, que afinal, eu acho que só duas coisas que entretanto me afligiram, não há? Eu acho que há mais. Então não há. Infelizmente aflige muita coisa. Vamos ter um novo livro? Vamos ter novo livro de crónicas, nem tanto, mas isso é um projeto que eu... Ficção? Que eu estou a fazer. Não, também são entrevistas, mas ficção sim, na ficção... nesta altura estou a fazer, porque eu faço muitas coisas, não é? Como eu costumo dizer, escrevo um livro com a mão esquerda e outro com a mão direita. E estou a trabalhar numa biografia da Condessa de Ségur. Portanto, essa é aquilo, deve ser, mais cedo vai aparecer. E depois tenho um livro de poesia, também já passei, que esse está pronto. E depois essas entrevistas que depois a gente fala. Muito bem. Portanto, ameaça voltar cá outra vez. Eu ameaço sempre. Adorei. Mais uma vez, é escusado de dizer o quanto o prazer foi meu e dos nossos ouvintes, que podem ver e rever e ver também e ouvir estas palavras sábias da Alice Vieira, que foi hoje a minha convidada aqui na RDP Internacional. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigada também. Yeah.